para mais uma roda de chimarrão. Essa semana a gente vai continuar com o tema do projeto PCMAR, né? Nós já conversamos anteriormente com a coordenadora do projeto, a professora Tereza Cristina, e hoje nós temos aí como convidada a professora Natilene Mesquita Brito, do Instituto Federal do Maranhão. Seja bem-vinda e conte para a gente um pouquinho aí da sua história, da sua trajetória, como é que você chegou aqui nesse projeto. Olá a todos, como o professor Zerito disse, eu me chamo Natilene Brito, né? Sou formada em Química Industrial, com mestrado e doutorado em Química Analítica. Trabalho na minha pós-graduação, desde a pós-graduação, com o desenvolvimento de métodos analíticos para determinação e quantificação de poluentes orgânicos persistentes no ambiente. E desde após trabalho com isso, né, na orientação de alunos também, na formação de mestres e doutores nessa área de pesquisa. E eu conheço a professora Tereza Cristina, coordenadora do projeto, desde a graduação, foi minha professora. E, coincidentemente, hoje eu trabalho na área de pesquisa que ela também sempre desenvolveu. E aí, por a gente ter esse contato desde a graduação, alguns projetos a gente já vem desenvolvendo aí ao longo dos anos, e ela me convidou aí para participar dessa equipe, né, dessa equipe de várias instituições, vários pesquisadores de várias áreas, é uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, que torna o projeto muito mais interessante, né, e com respostas mais completas para a pergunta inicial, né, da nossa pesquisa. Então, como a gente viu na conversa com ela, né, a ideia original do projeto surgiu daquele derramamento de petróleo que teve na região Nordeste e tudo, mas o projeto em si ele evoluiu para outras coisas e outras substâncias também são analisadas, né? Então, assim, quais são os pontos de coleta que vocês têm trabalhado e quais são as substâncias que vocês têm investigado? Então, nós trabalhamos aqui em duas baías, né, que é a Baía de São Marcos e a Baía de São José, né, uma extremamente impactada pela presença do porto, né, nós temos uma área portuária extremamente ativa. Acho que nós estamos, em termos de carga, a segunda maior porto do Brasil, né, depois de Santos. A gente então tem essa atividade portuária muito intensa aqui, e a gente tem a outra baía, que é no outro extremo da ilha, né, que nós estamos numa ilha aqui, onde a gente não tem esse impacto tão forte. Então, o que a gente pensou? Vamos avaliar essas duas áreas para investigar de que forma está essa contaminação por conta da presença desse empreendimento tão grande dentro da ilha, que é o porto, e do outro lado não tão grande, para a gente poder ter um comparativo dessa contaminação. Então, como você falou inicialmente, a gente ia avaliar só essa questão do derramamento de óleo, mas por conta dessa atividade portuária, resolvemos estender um pouco mais e vermos a contaminação da água, né, que é o meu caso. A gente está avaliando a contaminação da água do mar por HPAs, que são compostos policíclicos aromáticos derivados do petróleo, né? Então, para a gente investigar de como é que está a concentração desses compostos. É como tu disseste, né? Muita gente que está nos assistindo às vezes não sabe disso, né? A gente tem três capitais brasileiras que têm uma relação com a ilha, digamos assim, né? Vitória e Florianópolis tem parte da cidade na ilha e parte da cidade no continente, mas São Luís está numa ilha tão grande que tem quatro municípios dentro da ilha, né? Não apenas a capital, mas ainda tem os municípios de São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. E como tu Exato. disseste também, né, além da grande atividade portuária que movimenta muita carga, a gente também tem aí pequenos pescadores, embarcação que leva pessoas, né? Então, às vezes, Turismo também, tem intensificado o turismo. turismo, né? Então você vê, por exemplo, embarcações desde pequeno porte, embarcações artesanais feitas por pescadores tradicionais, até grandes embarcações. Eu lembro, não sei como é que está hoje, mas eu lembro que quando eu estagiei na Vale, havia um graneleiro que ele só aportava, né? Só encostava em Roterdã, na Holanda, e aqui em São Luís, né? Então, assim, desde embarcações muito pequenas e com, às vezes, um manejo de pintura diferente, porque por ser menor, por não ter, às vezes, uma fiscalização,
e por usar métodos tradicionais, até grandes embarcações que têm que seguir legislação internacional para poder, né, transportar essas cargas para diferentes países. Então a gente já fez também uma roda de chimarrão falando das tintas anti-incrustantes, né, utilizadas nessas embarcações, mas além disso, a própria carga também pode ser perigosa, né, como aconteceu aquele derramamento no litoral nordestino, que pegou quase todo o litoral do Nordeste até uma parte do Sudeste, né, ali chegando até o Rio de Janeiro, e outras fontes de contaminação também, né? Então, assim, como é que esse projeto caminhou desde a sua concepção até agora? O que a gente encontra, porque às vezes quem está nos assistindo pensa assim, um projeto ele nasce e ele tem obrigatoriamente que analisar apenas aquilo ou apenas, né, o que foi proposto, mas é possível que existam mudanças, adaptações? Com certeza, na verdade, todo projeto de pesquisa se inicia como uma pergunta inicial, né? Assim, uma questão inicial, uma hipótese. A gente queria saber se aquele derramamento de óleo em 2019 continuava impactando aqui na área, né? Apesar da gente não ter grandes áreas com que foram encontrados muitos óleos, mas a gente teve alguns pontuais, e esses compostos são compostos que são difíceis de degradar no ambiente, né? Então, possivelmente, isso ainda estaria aqui presente. Mas à medida que a gente vai fomos fazendo as reuniões, conversando, depois da primeira ida a campo, onde nós fomos conhecer os pontos de coleta, e aí nessa ida e reconhecimento dessa área, a gente viu a intensidade de embarcações ali, né? Chegando e saindo, atracando, trazendo pessoas para transporte, para turismo também, surgiu então a ideia da gente ampliar esse escopo de compostos, né? E também ver essa questão, o quanto estava impactando, né? E qual a presença desses compostos na água do mar. A princípio, a gente até pensou que nós não íamos encontrar esses compostos na água do mar, porque eles são hidrofóbicos, né? Eles não têm afinidade por água. A afinidade deles, as características deles era para estar presente na biota ou no sedimento, né? Então, pela teoria, não era para encontrarmos eles na água do mar, mas o que a gente, pela pesquisa, né, quando a gente levou essa água para o laboratório, para a Brancada, e fez as análises, a gente encontrou esses compostos presentes na água, o que nos deixou muito surpresos, né? E aí a gente está investigando de onde vem, qual a gente já tem algumas hipóteses, né? E estamos fechando aí quais seriam as possíveis fontes para a presença desses compostos na água. Isso também é uma coisa bacana da gente conversar, né? Porque tem muito disso. A gente espera, a gente tem uma expectativa a partir da teoria, mas a gente sabe que às vezes um modelo que a gente aplica para prever a localização, por exemplo, de um contaminante, ele não leva em consideração todos os fenômenos naquele lugar. Inclusive, muitos modelos são desenvolvidos em regiões temperadas do globo, né? Em regiões mais frias do globo. Quando a gente pensa na própria mancha lá de 2019, as pessoas às vezes perguntam por que, que nós fomos pegos de surpresa com essas manchas de óleo. A verdade é que ela não se deslocou em cima da água como se esperava, né? Ela se deslocou dentro da coluna d'água, ela passava embaixo da superfície da água, por isso ela conseguiu se deslocar sem ser vista, sem ser localizada e tal. E às vezes essa mudança, né, da dinâmica dessas substâncias tem a ver com fenômenos como a quantidade de luz, a temperatura, a variação de maré, né? A gente sabe que aí em São Luís a gente tem provavelmente a segunda maior variação de maré do Brasil, né? A gente achava que era do mundo, mas a gente já viu que no Pará tem outros pontos que tem uma variação maior. Mas assim, de modo geral, uma variação de maré muito grande, aí dependendo da época, movimento de ventos, quer dizer, tudo isso acaba agregando energia no sistema. E é como se a gente pegasse, por exemplo, na casa da gente, eu coloco uma garrafinha, coloco água, coloco óleo, eu sei que não se mistura, mas quando eu sacudo essa mistura, né, quando eu vou agitar essa mistura, eu consigo ver ela se misturando. E a água do mar é mais ou menos isso, ela não está paradinha, bonitinha, né? Ela está se movendo, ela tem aquecimento pela luz do sol, ela tem, enfim,
uma série de fenômenos que podem, às vezes, justificar que uma substância que é hidrofóbica esteja ou suspensa ou dissolvida, além também, né, da entrada de detergentes. A gente também perto das bocas de esgoto, né, onde sai Sim, onde saem os nossos efluentes domésticos, às vezes tem ali detergente, sabão em pó, sabão, né, que a gente usa para vários fins e que também podem formar uma micela, por exemplo, ou um ambiente, né, que permite essa propício. dispersão, né, propicia essa dispersão. Sim. E um dado interessante é que os compostos prioritários, a gente investigou 16 compostos, né? Mas dos 16, os prioritários são os de menor cadeia, né? Então, são os compostos menores, provenientes do petróleo mesmo, né? Então, qual é a nossa hipótese? E é que seja da lavagem dos motores utilizados nessas embarcações, né? Muitas vezes algum derramamento ali, na hora que eles estão fazendo o tanque, né? Enchendo os tanques. Então, por conta dessa movimentação, aí a gente, né, nossa hipótese também, que não é nem tanto por conta da atividade portuária, mas dessas embarcações pequenas, né, e o que nos indica também contaminação recente. Então, é aquela coisa ali da movimentação do dia a dia, né, que possivelmente, se fosse há mais tempo, nós teríamos a presença deles nos sedimentos. Por isso, a complementação dessas áreas, né? Tem o outro grupo de Pernambuco que está fazendo a avaliação da contaminação desses compostos, a presença deles no sedimento. Então, no sedimento, a gente vai ter, então, o perfil dessa contaminação mais antiga, Sim. né? Porque quando ele está ali há mais tempo, eles vão ficar presos nesse sedimento. E aí, essas concentrações encontradas no sedimento e na água, a gente vai poder dizer, então, se há uma troca, está tão elevado essa no sedimento que ele está soltando, então, para a água, ou se realmente o que está ali é o que veio proveniente dessas embarcações. Então, a gente ainda tem algumas questões que nós estamos, né? É uma investigação, é um CSI científico, né? A gente fica tentando fechar essas contas para a gente poder ter mais ou menos e delinear qual foi o caminho percorrido por esse contaminante para a gente ter encontrado ali, principalmente na água, que foi o que mais nos intrigou, porque teoricamente não era para termos encontrado. Ainda mais água salgada, né, que diminui ainda mais a solubilidade dessas substâncias. Exatamente. Então, para onde aponta agora as próximas etapas? A gente sabe que o projeto vai encerrar agora em meados de 2026, né? Então, assim, no caso da equipe do IFMA, o que ainda vai ser feito, né, nessa parte de análise química? A gente está finalizando as injeções da última campanha que nós fizemos, né? Para a gente poder fazer esse histórico de pelo menos aí umas 3 campanhas, do período chuvoso e do período seco, né? Para quem não conhece, aqui no Maranhão nós temos 2 estações, aqui chove e aqui não chove, então são 6 meses de muita chuva, que são no começo do ano até junho, e 6 meses da estiagem, né? Então, isso influencia muito a concentração desses compostos, então a gente quer ter pelo menos aí essas 2 estações bem definidas para a gente poder fazer esse comparativo de quanto esses compostos estão mais presentes e em qual dessas 2 estações, né? Para a gente poder começar a fazer aí um background desses contaminantes, porque a nossa perspectiva a partir agora desse projeto é que a gente continue com esse monitoramento contínuo. Por quê? Porque com essa probabilidade aí da exploração do petróleo aqui na margem equatorial, é interessante que a gente continue a fazer esse monitoramento para acompanhar se, à medida que forem feitos esses novos empreendimentos que invariavelmente vão vir para cá por conta dessa exploração, se essa contaminação ela vai se manter ou se ela vai aumentar por conta dessa questão agora que se colocou aí, né, dessa exploração. E a gente sabe que agora se fala na margem equatorial, né, para a exploração de petróleo. Então, ter essa base também, nessa linha de concentração
que já existe antes da exploração também é importante, porque caso haja, por exemplo, até para a própria empresa que explora, isso é importante, né? Porque amanhã, por exemplo, pode aparecer uma denúncia, mas que não está ligada de forma nenhuma àquela exploração, porque era um valor que já existia antes dessa empresa chegar, por exemplo. Ou no caso de um acidente, ela também pode monitorar e ver quanto ela está afetando, porque ela tem esse histórico prévio da sua exploração, né? Exatamente, né? A gente ter esse retrato do agora, do antes desse empreendimento, e a gente sabe que é um empreendimento grandioso, né? Que são milhões de litros de petróleo que serão extraídos, se tudo der certo, como eles estão projetando, né? Então é interessante sim para a empresa. E para a gente, enquanto sociedade, termos esse background mesmo de da gente saber o que a gente, como a gente era antes deles, né? Até para a gente poder cobrar, a sociedade cobrar, olha, a partir da chegada de vocês, isso piorou bastante, e aí ter essa questão de cobrar deles que eles façam um reparo, ou que tragam, né, algum, não sei se a palavra certa é benefício, né, mas alguma recompensa, alguma compensação ambiental, né, por conta da chegada e da degradação mesmo, que é natural acontecer por conta desse desenvolvimento, né? Sim. Bom, sem querer dar muito spoiler, né? Mas quem está nos assistindo pode pensar assim, mas e como é que a gente tem acesso a essa informação? E aí o projeto também está elaborando um aplicativo, né? Onde o cidadão que Sim, estiver em qualquer lugar da ilha, ele pode abrir ali o aplicativo e encontrar os resultados dispostos ali nesse aplicativo para ele a saber, proposta. era desse jeito. E a proposta do aplicativo também é interessante, porque não é só eles terem acesso a essa informação, como também contribuir com a alimentação de algumas informações para que a gente continue com esse projeto, né? Como eu falei, a gente pretende continuar a pesquisa e que eles também alimentem, por exemplo, vão numa praia, encontram uma mancha de óleo, então tira foto, bota onde foi, para a gente já referenciar e saber onde tem esses focos também, né? Então, a proposta inicial é que esse aplicativo seja alimentado com as informações obtidas nesta pesquisa, mas que ele continue aí com outros projetos e que ele cresça em termos de informação para que a sociedade saiba como é que está a saúde desse ambiente onde nós estamos, né? O que é importante também, porque nesse caso do derramamento de 2019, até as autoridades tomarem conhecimento, a população já estava enfrentando a mancha meio que ali no desespero, né? E com esse aplicativo, na hora que o cidadão encontrar a primeira mancha, ele já pode fazer uma foto, já pode alertar, e aí a gente E recebe essa essa informação informação e chega muito consegue mais chamar, rápido, né, né? a equipe que trata disso, que responde por isso, né? Sim, sim. Chega muito mais rápido. Então, hoje, com a tecnologia, a gente quer, na verdade, agregar mais esse produto, né, para que a gente tenha aí efetivamente a comunicação do que nós estamos fazendo dentro da instituição, né, das universidades, para que a sociedade tenha acesso e interaja também, né, porque é muito importante. Às vezes a gente pensa que os pesquisadores são seres inanimados que vivem trancados dentro do laboratório, mas não, nós somos pessoas, também vivemos nessa sociedade e o que a gente quer é que o que a gente faz também tenha esse impacto e positivo, né, na sociedade onde nós estamos inseridos. Professora, e falando sobre isso, né, sobre sociedade, não tem como fugir do fato de que a gente já tem aqui a segunda mulher falando com a gente, né? E ano passado se falou muito dessa coisa das mulheres na ciência. Então, como é que é isso, né? Como é que está hoje esse quadro? A gente viu numa foto antiga em que a única mulher daquela foto era a Marie Curie, né? Que foi a única pessoa a ganhar dois prêmios Nobel até ali, né? Então a gente até se fazia esse comentário de que para uma mulher estar presente numa foto entre cientistas, ela tinha que fazer o dobro do que os homens fizeram, né? Cada um ali só tinha um prêmio, ela tinha dois. E como é que é esse quadro hoje? O que, é que a senhora tem para dizer para as meninas e mulheres que querem entrar na ciência? Eu acho que hoje está um pouco melhor, né? Na verdade, assim, algumas portas se abriram, mas as responsabilidades não foram tiradas em cima da mulher, né? O cuidado ainda é agregado e é esperado que a mulher faça o cuidado. Então,
a mulher cuida da família, a mulher cuida dos filhos, a mulher cuida do marido. Recentemente, semana passada, eu estava no meu trabalho e uma colega virou e falou, um colega, um professor, pegou e no lanche dele abriu uma marmita toda light, né? E aí essa minha colega falou: olha, os homens estão se cuidando, que legal, né? E a gente aqui está comendo biscoito, eu e ela, né? Aí eu virei para ele e disse: professor, o senhor que faz a sua marmita? Ele falou: não, a minha esposa. Eu digo: ah, sempre tem uma mulher cuidando dele, assim é fácil a gente fazer. Então, eu quero exemplificar isso, né? Acaba sendo a mulher que faz isso. Então, a gente não faz porque a gente faz para o marido, a gente faz a marmita do filho, enfim. Ainda temos muitos desafios, porque acaba ficando esse peso para a gente, né? Mas melhorou muito, né? Assim, a gente ainda hoje já vê muito mais mulheres em cargos de gestão, à frente de grupos de pesquisa, né? Mas a gente ainda tem um percurso aí grande para realmente a gente ter essa igualdade. Nós ainda não temos. A gente tem a questão da licença maternidade também, que acaba prejudicando em muito a vida de uma cientista. Mesmo que ela não queira, ela acaba tendo que se afastar, né? Porque vai amamentar, tem a questão, tem que ficar com a criança, não tem jeito, não tem como delegar para outras pessoas nesse primeiro momento, e a mulher fica ali. Então, pelo menos esses 6 meses aí é um hiato muito grande na sua vida acadêmica, né? De pesquisadora, e isso impacta negativamente na produção. E hoje já tem algumas iniciativas, né, de se considerar isso, mas eu acho que ainda está muito no início, ainda está muito, a gente tem muito ainda o que caminhar para a gente realmente ter essa igualdade. Mas melhorou. Não quero desestimular as meninas, né? Porque eu acho que as mulheres elas têm esse perfil que são muito mais dedicadas, muito mais detalhistas, principalmente a gente da área de química analítica. As mulheres têm mais essa característica para pesquisa na química analítica. Eu lembro, né, que eu trabalhei a maior parte do tempo quando eu estava no IFMA com grupos de meninas, né, com poucos homens no meio do grupo. E no último ano, os 2 últimos anos, eu acho que aconteceu o inverso, não foi nem iniciativa minha, foram eles que me procuraram mais. E eu lembro que, claro, não estou querendo criticar os meus alunos, eles foram super bem, mas eu lembro que eu sentia muita falta da criatividade das meninas. Naquele ano em que eu tive um grupo só de homens, eles vinham com os problemas, apresentavam os problemas e só. Enquanto que as meninas, todas as vezes, elas traziam os problemas e possíveis soluções. Eu sentia assim que tinha mais criatividade, entende? Tinha mais dessa coisa da. Claro que existe também a questão individual, a gente vai ter homens extremamente criativos e tudo mais e tal, mas em geral as mulheres têm essa visão, eu acho, mais aguçada, né, para Eu acho que criatividade. para pesquisa, e para pesquisa a gente precisa disso, né? Não é só a gente apontar o problema, mas é tentar encontrar uma solução para eles. E aí as meninas, elas acabam sendo mais detalhistas, elas procuram mais entender as coisas. Os meninos só querem dizer, não tá legal. E aí alguém tem que resolver. E não, né? A gente que tem que resolver. Então, realmente, essa característica é muito boa para a pesquisa das meninas. Eu tenho um certo apreço maior por orientar as meninas. Oriento também os meninos, mas eu acho, assim como você, eu tenho essa percepção que trabalhar com as meninas é muito mais é, produtivo. Bom, então assim, eu quero agradecer muito, né, por a gente estar aqui tendo essa conversa, dando essa oportunidade também para que as pessoas conheçam um pouco do projeto, né, do trabalho. Às vezes a gente recebe algum comentário, alguma pergunta, e aí eu encaminho para a gente poder responder, né, aquele comentário específico. Então, quem estiver nos assistindo aí, que tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta, pode, né, se sentir à vontade para comentar e a gente passa adiante para os membros do projeto. E lembrando então que até o começo ali de junho deverá ter uma atividade nas escolas ali na área Itaquibacanga, né, para que esse trabalho Sim. seja apresentado para os moradores da região. Não é isso? Exatamente, nada melhor do que levar a comunidade que está ali naquele ambiente diretamente, né, todos os dias em contato com ele, de como está a saúde daquele ambiente, né? A nossa proposta é realmente
abrir essas informações para que eles possam, inclusive, até reclamar e buscar melhorias para a situação deles, né? Porque são os maiores impactados ali inicialmente, porque, na verdade, a ilha inteira está impactada com isso, porque o ambiente é um só, né? Sim, Hoje a gente fala muito em saúde única, né? Que a gente tem, eu estou falando que a água está contaminada, mas o peixe está dentro dessa água, e esse peixe é retirado e eu levo. Vou à feira, compro esse peixe, levo para minha casa e como. Então, assim, está tudo interligado. Eu acho que a gente precisa que a sociedade perceba isso. Quando a gente fala, o solo está contaminado, o ar está contaminado, parece que está tudo fora, né? E eu estou perfeita, né? Está tudo lindo comigo. Não, isso chega até a gente por todas essas vias. A gente respira, a gente toma essa água, a gente come esse alimento. Então, nós também estamos contaminados, né? Então, a nossa proposta é que, se todos tivermos essa consciência, eu acho que é uma sociedade inteira brigando e questionando e querendo os seus direitos. As regulamentações no Brasil são muito ínfimas em termo ambiental, né? Nós estamos muito vulneráveis, porque nós não temos uma regulamentação que nos proteja dessas contaminações, né? Então, essas linhas de base, né, esse background que eu falei, são importantes por isso. Olha, a gente já tinha isso, então, ok, não vamos passar disso. Isso aqui já é bom, já é ruim. Precisamos diminuir esses valores? Esses valores já são muito críticos, já trazem uma série de problemas para todo mundo. Então, sem essas informações, a gente não consegue fazer com que as pessoas que estão aí para legislar a nosso favor legislem porque eles não têm informação. Então, é importante a gente gerar essa informação para que a gente faça essa pressão aí, tenha essas regulamentações efetivamente feitas, aprovadas e sendo efetivas para a nossa proteção. e aí me lembrou também que a gente às vezes está vivendo nesse momento agora da internet, né? Às vezes as pessoas dizem assim, por que, que eu estudo isso? Por que, que eu estudo química no ensino médio, né? Eu lembro que quando eu estava fazendo doutorado, eu tinha uma colega de doutorado que era juíza. E aí ela disse, eu não vou aprender a fazer análise, eu sei que eu não vou aprender a fazer, não estou aqui para isso. Mas agora, quando eu for dar um despacho num processo pedindo um laudo, eu já sei que algumas análises levam horas, outras levam dias, outras levam um mês. Então, isso me ajuda a entender. Não adianta eu estabelecer um prazo de 24 horas para o perito me dar uma resposta se aquela análise leva 5 dias. Então a gente Sim. aprende, a gente está na escola para aprender química também para isso, né? Para dizer assim, olha, esse alimento pode estar contaminado com isso. Esse alimento precisa ser tratado assim para eliminar tais contaminações. Né? Então essa formação, ela às vezes acontece dissociada da nossa realidade, mas isso não significa que aquele conhecimento não seja importante, né? Exatamente, né? Eu falo muito quando eu dou aula para os alunos, a gente pensa que não trabalha nada em química, em casa todo mundo passa café todo dia, né? Então ali a gente já é uma filtração que a gente faz demais no laboratório em química, é um dos processos que a gente mais faz. E aí a gente tem muitos outros, o ato de cozinhar, né? Fazer o gelo, congelar as coisas, descongelar, fazer as nossas misturas, tudo isso é química, né? Eu vi um vídeo falando disso, né? Eu vi um vídeo também que o cozinheiro explicava a hora certa de botar o sal, dependendo daquilo que você quer fazer na sua receita, né? Então você vai, né, passar os vegetais na frigideira, você quer que ele fique crocante, você só põe o sal no final. Se você quer cozinhar eles com um pouquinho de líquido, você põe o sal antes, ele solta a própria água do. Então, assim, isso está lá na nossa aula de química que a gente não prestou muita atenção, né? Quando a gente falou das propriedades de, né, diferentes substâncias e tal. Então, assim, eu quero agradecer de novo, né? Agradecer muito, muito, muito essa conversa. Eu acho que ela nos aproxima da sociedade, né? Mostra o papel real das instituições de ensino, pesquisa e extensão, né? E quero deixar aqui, então, para o pessoal que está nos assistindo, o pedido, né? O convite para que vocês não se esqueçam de seguir o nosso canal, ligar o sininho e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas conheçam também esse projeto e essas informações. É isso aí, até a próxima roda de chimarrão. Tchau. Tchau, gente, foi um prazer.